Queridas irmãs, eu sei da importância que tem este congresso, especialmente para todas vocês. Muitas esperam estes dias para reabastecer as suas baterias espirituais, e outras têm neste período o único período que possibilita sair sozinha de casa, sem esposo, sem filho, sem ninguém. Mãe de céu, é assim ou não é? E serve muito quando a gente faz uma saída assim, principalmente espiritual, para a gente refletir muita coisa. Para a gente, eu disse o quê? Refletir. E estes dias eu creio que tem sido assim na vida de vocês. Quem diz amém? Amém. E para todas é um momento muito importante, porque Deus ministra sobre o casamento da gente, de vocês, sobre os filhos, sobre a vida espiritual de cada uma de vocês. E agora à tarde, depois de tudo que Deus já ministrou neste congresso, eu creio que Ele ainda deseja fazer alguma coisa mais. E Ele deseja fazer, nos escute, parar um pouco, para meditar a respeito das ameaças que cercam os nossos filhos, os seus netos. Quem é aqui mãe e avó? Levante a mão assim. Então a palavra de Deus vai se dirigir a você esta tarde, para nos ministrar a respeito do que é essencial. Preste atenção. O que é essencial para protegê-los e criá-los de forma espiritualmente segura. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 2, onde está o tema que o nosso pastor nos deu. Êxodo capítulo 2, estaremos meditando sobre Joquebed. Eu queria de fato lhe convidar para estar bem atento à palavra esta tarde, amém? Vamos ler juntos. Eu leio um versículo, as irmãs leem o seguinte: e foi-se um varão da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. A igreja, faça o seguinte, levante a Bíblia assim, a voz vai sair melhor, não vai fazer sombra, a postura melhora. Vamos juntas, lá em cima, todo mundo abriu? Quem está com a Bíblia aberta aí? Maravilha. Vamos juntos, 1, 2, 3, vamos lá? Não podendo, porém, mas escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pez, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. A igreja. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias que cria este menino para ti? A igreja, bem bonito. E a filha de Faraó disse: ai, que coisa moça, e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria, amor. Eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Versículo 10, bem bonito. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e chamou o seu nome Moisés, e disse:
porque das águas o tenho tirado. Aleluia. Meus amados, nesta oportunidade, nós queremos também louvar a Deus, não é, pela vida do pastor Djalma, irmã Gilvanete, que muito jovem ainda, foi a primeira igreja que eu saí fora do estado para falar, foi lá em Tibiriti. E nosso pastor nos acompanhou com a irmã Judite, e foram 3 dias de bênção que marcou a nossa vida, e daí a gente nunca mais parou de se encontrar e de estar juntos. Amados, nos dias atuais, assim como nos dias de Joquebede, nossos filhos estão ameaçados. Sabemos da história bem de perto que Faraó, vendo o crescimento do povo de Israel, fez um decreto para matar todo filho homem que nascesse das mulheres hebreias. Sabemos também de que as parteiras temeram a Deus e salvaram centenas ou milhares de crianças. E sabemos também de que, por providência divina, esta mulher Joquebede conseguiu que seu filho nascesse livre de ser morto. Deus tinha um propósito na vida de Moisés, que era desconhecido de Joquebede, sua mãe, mas, amados, é assim também na nossa vida. Você que tem filhos, filhas, netos, netas, os propósitos de Deus são misteriosos. Ele os reserva para si. Às vezes Ele nos fala um pouco a respeito deles, mas são mistérios de Deus para a nossa vida. E não importando saber ou não saber, esta mulher era uma mulher de fé. Eu disse que ela era uma mulher de fé. O que fazer então diante dessa realidade? Assim como Joquebede, nossos filhos, eu dizia, estão ameaçados pela realidade espiritual, moral, social, degradante que vivemos. Que fazer para que eles sejam preservados dos vícios, da imoralidade crescente na escola, na faculdade, no trabalho, dentro do quarto deles, pela tecnologia? Como podemos contribuir para que eles possam vivenciar os propósitos de Deus estabelecido para eles? O que fazer para que nossos filhos façam escolhas por meio de valores espirituais e não só pelos impulsos deles? A exemplo de Joquebede, nós também podemos tomar algumas iniciativas para que eles sejam preservados. Quem diz amém? Amém. Para serem adultos que possam fazer escolhas acertadas na vida e nunca desistir de Deus e seus propósitos. Quem quer isto para seus filhos, irmãos? Em Êxodo capítulo 2, vamos avançar rapidamente. Temos bastante coisa para falar, não vai dar para falar tudo que está aí, mas eu queria que você registrasse o que Deus vai falar com você ao seu coração. 2:2 diz, ou melhor, 2:1, vamos ler juntos? E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. Esse episódio, esta história, esta narrativa, este registro verdadeiro, ele é um registro muito rico na palavra de Deus. Desculpem. Por que é rico, pastor? Porque ele tem princípios para nortear a sexualidade, o casamento heterossexual, a procriação, a maternidade, a defesa da vida. Então é um texto muito rico, que não daria para a gente esboçar ele detalhadamente, com perguntas e respostas e princípios que estão nele contidos sobre estes assuntos. Mas, diante do tema que o nosso pastor nos deu, o Espírito Santo nos guiou, creio que foi ele,
há dois aspectos apenas dos princípios que esta mãe foi desafiada a ter por seu filho. Primeiro, diga comigo, a preservação. E segundo, a criação. Não vai dar para a gente falar da criação, mas vamos nos deter bem na preservação, que é melhor falar de um melhor do que dois rapidamente. A revelação de Deus não deve ser tratada com ligeireza. Quem diz amém, amados? Amém. O versículo 2 diz assim: e a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso. Eu quero pedir pelo amor de Deus, eu ia dizer por tudo, mas o amor de Deus é maior do que tudo. Então eu vou lhe pedir, não feche sua Bíblia, porque há detalhes da palavra que a gente vai de vez em quando estar visitando. Quem diz amém? Amém. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Ela teve um filho como você teve, mas ela teve uma atitude diante do perigo. O que foi que ela fez? Escondeu. Essa é a palavra-chave de preservação aqui. E a pergunta inicial que fazemos esta tarde é: estamos preservando nossos filhos? Não importa a idade, esteja ele ainda na vida intrauterina, seja ele um embrião ou um feto, seja ele alguém que já está por nascer daqui a algumas horas, alguns dias, algumas semanas. Não importa se já nasceu e está na primeira infância, segunda infância, se é juniores, se é juvenil, se é adolescente, se é jovem, se já é casado. A pergunta do Espírito Santo é: o que você está fazendo para preservar seus filhos? Não importa se eles já casaram e têm filhos e até têm netos. A pergunta do Espírito Santo é: o que você está fazendo para preservar a herança do Senhor e aquilo que Deus lhe deu, com a intenção que fosse recompensa para a tua vida? O que estamos fazendo para preservar nossos filhos diante dos ataques de Satanás, que são decididamente para destruí-los, matá-los, acabar com eles? Quando falamos em preservar é pôr ao abrigo para proteger de algum mal. Ninguém preserva se não abrigar. Diga comigo: ninguém preserva se não abrigar. Preservar é defender, sair na defesa, é comprar a guerra para defender os filhos, e estamos falando espiritual e moralmente. Preservar nossos filhos quando preservamos, nossos filhos quando lhes ensinamos e treinamos para se esconderem do mal. A pergunta é: você está fazendo o que para treinar seus filhos diante do mal? Provérbios 22:3, se quiser abrir a Bíblia, diz: o avisado vê o mal e se esconde. Como que a prudência é resultado do aviso. Se há desconhecimento, a pessoa simplesmente passa e sofre a pena. Então, para que não haja uma pena, para que não haja o sofrer pelas decisões, precisa de alguém que avise, precisa de alguém que alerte, precisa de alguém que esteja atento. Quem diz amém? Amém. E aí ele se torna prudente. Por isso que a NVI diz: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. Veja, preservar é colocar a salvo do perigo. Em Provérbios 14:16 diz que o sábio é cauteloso. Eu disse que é o quê? Cauteloso. Então, preservar os filhos é
formá-los, ensiná-los, treiná-los, não importa a idade, sempre a que tenham cautela moral, cautela espiritual, sejam precavidos, prudentes, diante das situações. E o que é ter prudência? Diga comigo: prudência é a virtude de tomar decisões, fazer as coisas medindo as consequências. Aí a Bíblia diz que o aviso faz isso, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Então, quando os nossos filhos eles agem impetuosamente e irresponsavelmente, nós precisamos preservá-los, necessitamos resguardá-los, necessitamos orientá-los, confrontá-los, corrigi-los, discipliná-los, estabelecer limites. Diga amém. Amém. Escute bem, diga comigo bem forte. Eu vou dizer primeiro: a preservação da integridade dos nossos filhos não depende somente de Deus. Eu vou dizer de novo, é forte o que eu vou dizer. A preservação da integridade dos nossos filhos não depende somente de Deus. A responsabilidade também é nossa. A ação de Deus na criação dos filhos é complementar a nossa. Deu para entender? Vou repetir. A preservação da integridade dos nossos filhos não depende somente de Deus. Não é algo que nós vamos dizer: Deus resolva, Deus resolva. Não. A ação de Deus vai completar a nossa. A responsabilidade prioritária é nossa. Quem decidiu ter filhos fomos nós. A gente quis ter filhos, eles não têm culpa. E agora nós assumimos isto para o resto da vida. E não pode para nós ser um fardo, como é para as feministas. Para nós é herança do Senhor, é galardão de Deus. E ainda que eles se percam, fazer como o Pai Celestial, esperar por eles, para que o que ensinamos a eles faça efeito, mas jamais abrir mão deles. Olhe para quem está ao seu lado e diga: isso é maternidade. E diga a ela: espiritual. Eu vou dizer de novo: a preservação da integridade dos nossos filhos não depende somente de Deus. A responsabilidade também é nossa. A ação de Deus na criação dos filhos é complementar a nossa. Quando lemos a história de Joquebede, percebemos que ela era uma mulher de decisão. Ela não hesitou com Agar, ela não vacilou, mas ela se mostrou segura. Fale essa palavra o mais forte que puder sem gritar: segura. Diga mais: irresoluta em assumir as responsabilidades com Moisés. Quer dizer, diga, em assumir as responsabilidades com seus filhos. Quando Moisés nasceu, ela tinha quantos filhos? 2, muito bem, 2 filhos. Miriam, a mais velha, e Arão, o segundo, e agora ela tinha Moisésinho. Agora, Joquebede, veja como ela era uma mulher decidida. Ela decidiu casar-se, Êxodo 2:1. Ela decidiu ter filho, Êxodo 2:2. E quando o perigo veio sobre ele como mãe, ela não fugiu da responsabilidade de tomar providências. Hoje, o Espírito Santo quer, isto eu senti profundamente dentro de mim, renovar
o pacto de ser mãe espiritual dos seus filhos. Quando o perigo se apresentou a ele, a Moisés, ela levantou-se para trabalhar pelo livramento. Eu disse que ela levantou-se para trabalhar pelo e decidiu ela preparar a condição humana de 4 atitudes. Diga comigo, 4 atitudes que a partir de hoje eu tenho que prestar mais atenção nos meus filhos e nos meus netos, se eu quiser preservá-los. Não está na apostila. Se quiser anotar, a hora é agora. Primeiro, Êxodo 2:2. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, fez o quê? Primeira coisa, ninguém vai preservar seus filhos se não escondê-los. Esconder é ter a iniciativa de não deixar que se exponha ao mal. Eu vou dizer de novo, de não deixar que se exponha ao mal. Será que as irmãs podem repetir comigo? Não deixar que se exponha ao mal. Por que Joquebede esconde? Não sei onde ela escondia, mas era no lugar que não podia ser ouvida a sua voz, que não saberiam que havia um neném ali dentro de casa que era homem, ou para conferir que era homem. Então ela esconde. Escute, o problema hoje é que em casa nós geralmente, em vez de escondermos, estamos expondo os nossos filhos. Quantos bebês estão olhando telas agora para se aquietar? Quantos celulares de mãe são entregues a crianças de 0 a 5 anos para que não façam barulhos? E quantas crianças estão aprofundando os problemas psiquiátricos, psicológicos? Por quê? Porque não aprendem mais a comer, têm dificuldade de contato de alimentos, têm dificuldade de sentar à mesa, porque nunca foi sentado à mesa pelo pai e pela mãe. Essa é a realidade que estamos vivendo dentro da igreja, não é fora da igreja. Há anos atrás eu estava ministrando uma palavra aqui, e sabe o que aconteceu? Numa reunião de líderes infantis. E quando eu parei, um barulho estranho ali atrás, um som de uns gritos, de uns gemidos. E o irmão Ebenezer Brito estava, o senhor se lembra? Saiu correndo. Quando chegou lá, era uma criança de 5 anos vendo pornografia. Aqui dentro. Aqui dentro. Ah, não. Meus netos, não, nós temos o maior cuidado. Outro dia, semanas atrás, um filho de um crente ligou para mim, pensei que era o pai, e disse assim: pastor, eu estou perturbado. Por quê? Porque eu vi uma cena de um ritual num desenho, e agora eu estou perturbado, de madrugada, sem dormir. E o pai disse: ajude, pastor. Você sabe que o outro dia tive que lidar com minha esposa com uma jovem que ficou angustiada. Por quê? Porque na escola lhe forçaram a ver cenas terríveis. Então, como esconder? O que fazer? Devemos esconder nossos filhos daquilo que faz mal. Nós devemos ter regras em casa para pais e mães e filhos quanto à internet, quanto ao uso do celular. Precisamos, é uma necessidade. Porque o efeito da tela no cérebro dos meninos modifica a forma de funcionamento. É por isso que a gente está tendo dificuldade de conversar com essa geração atual. Porque você senta para aconselhar: como é que você está? Não sei. O que é que você tem? Não sei. Você está bem? Não, não estou. E quando você vai atrás de ver mais coisas, isso é geral.
está todo cortado. E eu quero abrir um parêntese antes de entrar mais na palavra. Esse negócio de autoflagelação, de corte, tem pelo menos 6 causas, que deve ser tratado por uma liderança madura na igreja. Em segundo lugar, às vezes não é só psicológico, às vezes não é só psiquiátrico. Pode ter sido abuso que teve na infância e não teve coragem de contar aos pais e às mães. Por quê? Porque era alguém que tinha autoridade na família sobre ele, ou influência, e ameaçou. Segundo, pode ser por causa de abuso que ainda esteja sofrendo. Terceiro, pode ser porque está cometendo impureza como pornografia, masturbação, homem ou mulher. E sabe o que é que está havendo? É que ela não sabe a quem contar, porque acha que o mundo vai acabar. E isso tem que gerar confiança da parte de quem aconselha e quem é aconselhado. Terceiro lugar, pode ser também a autoestima baixa, pelas palavras ou pelas ações de amigos, amigas ou de pais em casa e mãe que comparam. Quarto lugar, o problema da autoflagelação também pode ser psicológico, psiquiátrico, e aí precisa de cuidado. Mas se for espiritual ou algo, em quinto lugar, algo que ela cometeu, um adolescente, um jovem, uma jovem, e a consciência, ou seja, ou no passado ou no presente, e não o deixa quieto. Então, como hoje tudo se aprende dos outros, se estabelece um comportamento padrão. Como preservar nossos filhos disso? Primeira coisa, ninguém consegue cortar o mal dentro de casa se não esconder o mal dos filhos. Tem que haver um desmame, tem que haver uma separação. Outro dia eu fui tratar de uma pessoa, faz um tempo, de outro lugar, e ele me ligava e dizia: pastor, eu não consigo me liberar da pornografia. Era de outra cidade, não é da cidade onde eu estou. E sabe o que eu tive que propor depois de 1 ano de tratamento a essa pessoa? Eu tive que dizer a ela: qual é o telefone que você usa? Disse: é um smartphone. Eu digo: compra aquele chinesinho que não entra WhatsApp, que não entra nada. Você sabe o que aconteceu? Está livre. Eu vou dizer de novo: está livre. Está cheio do Espírito Santo, está dando fruto na igreja. Jesus disse: se o teu olho te faz cair, faz o quê? Se tua mão te faz cair, faz o quê? Agora a pergunta é: você tem autoridade para fazer isso? Sem fazer a força, convencendo, com paciência, com perseverança. Esconder, em segundo lugar, é proteger. Precisamos fazer isso. Em terceiro lugar, veja aí o versículo 3 que diz: não podendo, porém, mais escondê-lo. O que foi que ela fez? Tomou uma arca de juncos, a betumou com betume e pés. Vejam, ela buscou proteger de alguma forma, preparando. Diga comigo: preparando. Qual o preparo que estamos dando aos nossos filhos para que eles possam entrar na escola ou na faculdade? Se nós preferimos levá-los à praia do que à escola dominical, se nós preferimos que as filhas, estou me incluindo para não ficar eu e você, graças a Deus não é assim lá em casa, mas deixa eu me incluir para não ficar uma coisa acusativa. Qual é o problema das meninas hoje não terem vergonha de se expor de calcinha, de sutiã para os rapazes, e os rapazes para ela? É a sunga e o biquíni que elas usam diante do pai, da mãe, de todo mundo que está na praia. O que é que você está fazendo para preparar seu filho com convicção do céu, a respeito da vida? Não estamos tratando aqui, irmãos, de poder para a mulher, de espiritualidade para a mulher. Estamos falando dos filhos,
que quando der errado, quando entrar nas drogas, quando se desviar, quando achar filho sem pai, nós vamos agarrar a mão na cabeça e dizer: meu Deus! E alguém pode estar sofrendo algo assim, mas vai haver solução esta tarde para você também. Eu vou dizer de novo: vai haver resposta de Deus para você também. O que Deus está dizendo hoje é: desperta. Olha para quem está ao seu lado e diga: amiga, companheira de oração, é hora de acordar. O diabo está querendo destruir nossa família, e eles são a herança de Deus na nossa vida. Eles são nossos. Eu vou dizer de novo: eles são nossos. Esta tarde, quando eu recebi esta palavra, eu confesso, eu fiquei em pé onde estava e essa manhã e comecei a andar cheio do Espírito para lá e para cá, porque esta tarde nós vamos dizer a Satanás: eles são nossos, você não tem direito sobre eles. Não tem. Eles são de Deus. Eles são de Deus. Pastor, meu filho está na droga. Hoje eu vim aqui te dizer: eles pertencem a Deus. Foi Deus quem te deu. Pastor, essa hora deve estar lá sentado num bar. Hoje, Satanás vai ficar sabendo que em Pernambuco vai se levantar mães espirituais que vão renovar o pacto delas com Deus, preparar os meninos, preparar os filhos para o rio caudaloso desta vida. Sabe como foi que eu me preparei para enfrentar meus professores no segundo grau, naquele tempo, ensino médio e mais? Sabe como foi? Escola dominical. Onde foi que eu aprendi a discutir a Bíblia? Em casa com meu pai. A não ter medo de defender as Escrituras com meus professores da escola dominical, mas principalmente com meu pai. Você conversa da Bíblia com seus filhos? Ah, pastor, eu não sei. Pois vai ter que saber. Vai ter que ler. Porque o mundo deles é esse. Pastor, e meus netos? A mesma coisa, converse da Bíblia com eles. E quando surgirem dúvidas difíceis, chame o professor da escola dominical para tirá-las, se for confiável. O presbítero da congregação. Mas não deixe eles com dúvidas. Prepare-os para viver no rio caudaloso da vida. Você sabe qual é a prioridade de uma mãe e de um pai depois que tem filhos? Quem são? Que resposta linda. Obrigado a quem ajudou. Quem são as prioridades nossas? Ah não, pastor, peraí, meu Deus, eu tenho que cuidar de mim. Deus vai te pegar hoje com jeito. Primeiro, tirar o mal de perto deles. Segundo, prepará-los para entrar no rio da vida. Mas não adianta prepará-los e pensar que isso é tudo. Abra o versículo de número 3. Veja aí, parte C. Não podendo mais escondê-lo. Diga comigo, vai chegar a hora que o que eu estava fazendo é pouco. Aí você tem que fazer o quê? Preparar, se esforçar. Ninguém vai fazer uma barquinha. Só Deus que faz isso. Você tem que botar a mão. Tem que gastar tempo. Tem que sujar a mão. Tem que se esforçar. Tem que criar um jeito. Ajeitar bem. Outra coisa. Diz mais. E pondo nela o menino, após onde? Só quem está atento à palavra. Após onde? Nos juncos. Aonde? Aonde? Presta atenção. Ela pegou o menino, se jogasse no rio, os crocodilos iam devorar. Ela fez duas coisas. Ela cercou o filho e disse: não entre muito.
Deus já está falando com você. Comece a puxar esse menino de volta para cá, antes que ele entre demais. Mas faça o quê? Esconda. Proteja espiritualmente. Prepare-o. Em terceiro lugar, além de preparar, cerque ele. Ela se preocupou não somente com o perigo geral, a morte, o rei quer matar ele, mas ela se preocupou com o perigo mais próximo. Às vezes a gente se preocupa assim, que ele não se desvie, estando na igreja, glória a Deus, mas tem perigos próximos, que a gente não vê, que estão escondidos debaixo da água do rio desta vida. Tempos atrás, sentei com uma mãe angustiada. O menino de idade adolescente, quieto, manso, doce, meio crente. E a mãe olhou para mim e disse: pastor, me ajude. Eu disse: o que foi? Me ajude. Disse: que foi? Meu filho está nas drogas. Disse: como foi isso? Ela disse: pastor, na escola, tempo integral. Essa é a realidade dos nossos filhos lá na escola pública e privada. Aí eu disse, mas como, irmã? Eu comecei a chorar de ver a inocência da criança. Aí eu disse: filhinho, ela disse: deixa eu deixar ele só com o senhor. Aí ele começou a falar. Ele disse: pastor, eu sou crente, pastor. A nossa geração do futuro vai ser assim. Eu sou crente. E eu disse: que foi que houve, filho? Pastor, insistiram tanto comigo. Aquele dia que a gente está fraco, pastor. O menino não tinha 14 anos. Eu cheirei loló, pastor. Do loló fui para a maconha. E da maconha eu estou na cocaína. O que fazer? Eu sei que tem mães aqui que estão nisso. E há outras que podem fazer alguma coisa por seus netos. Chegou a hora de que quem quiser ver o bem da sua família, não importa se é filho ou se é neto, você se apodere dele para tirar das mãos de Satanás, custe o que custar. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: o teu ministério é esse, teu serviço é esse. Diga para ela: se até morrer. Dia desse chegou outra mãe, ou melhor, alguém da família, uma prima, uma sobrinha, uma tia, não vou dizer aqui, e disse: pastor, me ajude. O menino era pregador, está no crack. Se voltou para a igreja. Sabe o que foi que ele pediu? Pastor, eu preciso de alguém que ande comigo de manhã, de tarde e de noite. Eu quero ser crente, pastor. É por isso que Deus mandou o pastor colocar esse tema aqui hoje. O que fazer? Os crocodilos estão na escola, na sala de aula,
ganham a amizade da tua filha primeiro, até convencê-la de que ele é melhor do que você que é mãe. É assim que eles fazem com a gente. Veja duas atitudes dela. Cercou, diga comigo, cercou. E não deixou entrar. Cuidado se vai tirar da igreja seu filho. É melhor ele não se formar e estar na igreja. Quem não é espiritual hoje vai morder as unhas, vai ficar com raiva de mim, do que você tê-lo formado. Só sabe isso quem tem angústia de ver um filho desviado e dizer: Deus, olhe com amor quem está do seu lado e diga: minha querida, renuncie sua praia, renuncie seu descanso, contanto que seus filhos se acostumem a brigar para ir para a igreja. Está começando a clamar aí dentro uma coisa dentro de você, tá? Daqui a pouquinho você vai ver. Foi difícil fazer essa mensagem pensando nisso tudo. Eu era criança na Argentina, era mais fácil, só tinha uma igreja. Meu pai, onde olhava, cadê Júnior? Era assim. Cadê Jefferson? No meio do templo. Se ele estivesse lá fora, cadê Ana? Até hoje é assim. Me perdoe, Davi, não sei se ele está por aí. Davi tivemos a preparação de umas fotos para 50 anos de casado do meu sogro. E ele saiu tarde lá de Gravatá, 6h30 da noite, no dia das mães. Já não deu para chegar aqui na hora do culto. Eu estou dirigindo o culto, fui mais de uma igreja. Quando termina, quem liga? Pastor Ailton, pastor presidente de Jesus. Que foi que houve? Aí ele disse assim, ele estava falando com o pai, né? Agora, assim, Júnior, eu digo, sim senhor. Quando ele faz assim, eu já sei, misericórdia. Júnior, eu digo, senhor, cadê Davi? Eu digo, senhor, cadê Davi que não estava no culto? Eu disse, pai, é porque ele chegou tarde. Aí expliquei, ele disse para mim que não ia porque estava chovendo nessa noite e tal. Ah, sim, tá certo. Então você sabia, né? Sabia. Que eu estou em Caruaru e ele está aqui. Era assim que a gente foi criado. Deu 3 missionários na família, pela graça de Deus. Graça de Deus. Não foi fácil, teve altos e baixos. Como os seus também tem. Chegamos em São Lourenço, eu na adolescência, 12 anos, 12, 13 anos eu gostava de pregar de tudo, mas o diabo é sujo. E ele tinha que correr as 80 congregações do campo. Como é que ele fazia? 60, né? Como é que ele fazia? Aí quando eu chegava em casa, ele dizia assim, cuidado daquela moça, viu, que está encostando em você. Eu digo, tá, né? Ele tem revelação, misericórdia. Isso aqui é a revelação, não, pastor Evandro? Aí ele dizia assim, Ana, você passou muito tempo sentado conversando com aquele rapaz. Tem outros rapazes também. Eu ficava olhando assim, pai, o negócio é sério, homem é revelação mesmo. Sabe o que aconteceu? Quando eu casei, Ana casou, o pastor Jefferson casou, todos casamos. Um dia estamos na mesa. Aí veio o dia da revelação. Ele disse assim, sabe por que eu sabia? Porque eu tinha meus agentes secretos. Severino Contente. Irmã Andréa está por aí? Andréa lá de Timbi? Está por aí? Cadê Andréa? Fica em pé, André. Fica em pé. Vai morrer de vergonha. O pai dela, irmão Tavares. E por aí vai. Quer dizer o nome dos outros? Irmão Moura, o velho. Reginaldo, que era osso duro de roer, que quando ele via errado alguma coisa, conversando de forma assim muito abestalhado, aí ele passava assim, dava um toque na gente assim, rapaz, aí ia embora. Era o vigia dele. A pergunta do Espírito Santo é, você tem vigias para os seus filhos?
Ah, eu não. Que é isso? Meu filho, irmã. O diabo é sujo. Tem que cercar o menino. Até na escola tem que ter gente. Lá tinha um que era Enoque, o pipoqueiro. Tinha outro que era não sei quem. E ele quando ia na escola assim: ô Enoque, tudo bem? Cadê? Como é que estão os meninos aí? Os porteiros que são crentes. Você concorda? Nós precisamos cercar nossos filhos. Repita comigo: diante do perigo, ela buscou esconder. Diga: preparar, cercar. E o que mais? E o que mais? Vigiar. Ô irmão, se eu tiver que parar a mensagem agora, está dado o recado de Deus. Quem quiser, pode ser até grande, mas às vezes traz coisa errada, faz coisa errada. A receita é a mesma. Faça o que? Diga comigo: esconder o mal, preparar para a vida, cercar. E o que mais? Vamos fazer um coral bem bonito? Vamos fazer um coral bem bonito? Esse lado aqui vai dizer esconder. Galeria central vai dizer proteger. Galeria de cá cercar. E o resto vigiar. Tá ok? Vamos lá? 1, 2, 3. Aleluia. Vamos de novo. Jesus disse: vigiai e... porque não sabeis a que hora virá. Se o homem dono da casa soubesse a que hora veio o ladrão, era muito bom, ele podia dormir descansado. Mas hoje Deus está dizendo: pare de descansar. Pega na mão da tua amiga e sacode ela e diz: pare de descansar. Já descansou muito. É hora de guerra. É hora de guerra. É hora de guerra. É hora de guerra. Só vai vencer quem entrar na guerra. Quem estiver preparada para a guerra, quem estiver armada para a guerra. Quando Joquebede fez isto, ela espiritualmente se tornou protetora. Xarabacandoresai. Oh meu Deus, protetora de quê? A mãe do rei, lá de 31 de Provérbios, o rei Lemuel, ele disse assim: oh Lemuel, meu filho, tu já és rei, capítulo 30, mas tu és o filho das minhas promessas. Eu vou dizer de novo: tu és rei, mas tu és o filho das minhas promessas. Eu vou dizer de novo: teu filho é advogado, teu filho é empresário. Aí ele é empresário, que ele, a vida dele social chega no pé do ouvido dele com autoridade e diz: ó menino, tu enriquecesse, tu crescesse, mas tu tem uma dívida com esse joelho aqui, te apruma. Sabe por quê? Porque ninguém vai dizer isso a ele não. Mas Deus te constituiu como autoridade para dizer coisas no ouvido dele que vão ficar gravadas para o resto da vida. E quando você morrer, ainda falarão na consciência deles. E será a força que Deus dará a eles para trazê-los, porque nós não vivemos para esta vida, nós vivemos para a eternidade. Tem muita gente que está vivendo como se essa vida fosse tudo, mas a eternidade nos espera. Ai, chorei, e é por isso que você e eu estamos sofrendo, que o nosso nome era jogado na lama. Aí você diz: Deus, aí ele diz: olha para a Bíblia, João morreu lá num balde de azeite, Paulo foi cortado o pescoço, tu ainda está vivo, anda para frente, a eternidade te espera, a eternidade te espera, a eternidade te
desespera. Se você está pensando que ser crente vai ficar bom, vai ficar mais fácil, está enganada. Crente é guerra, crente é guerra. Tozer disse: nós não estamos num parque de diversão para a gente todo dia estar chupando picolé e andando por aí almoçando na casa dos outros. É hora de entrar no quarto, fechar o quarto e dizer: Pai, eu estou aqui no lugar do meu filho, eu estou aqui no lugar da minha família. Protege, guarda, cerca, livra, guarda em teu nome, livra do mal. Desculpe, mas essa palavra está queimando aqui dentro e eu não estou conseguindo segurar. Eu lhe digo, hoje quando eu estava lendo e Deus falando comigo e eu anotando, meu coração quase explodia. Eu quero dizer a você: Deus hoje está desfazendo laços aqui. Deus hoje está dando receita à mulher, porque enquanto eu falo, eu tenho certeza que na sua mente o Espírito Santo está dizendo: é isso, é aquilo, corrige aquilo, começa a tirar aquilo. Olha aí Deus falando, olha eu te mostrando. Quando Joquebede protege Moisés, ela não sabia. Olhe para quem está do lado e diga assim: você não sabe de nada. Agora preste atenção, diga a ela assim: Deus surpreende quem prioriza os propósitos dele. Sabe o que foi que aconteceu? Ana orou por um filho e disse: se tu me deres, eu te dou. Deus deu a ela um sacerdote, um profeta e um juiz. 3 em 1 para tu, Ana. Toma, tu vai saber cuidar e me dar ele. Tu vai saber cuidar. Preste atenção, mãe espiritual, eu estou falando de mãe espiritual. Deus te entregou teus filhos. O que é que tu estás fazendo preocupada com os propósitos eternos dele? Não pare de pensar que se outra mãe tivesse criado era melhor. É você. Deus sabia os caminhos contingenciais, as decisões que os filhos teriam, e Deus sabe que você tem amor suficiente para morrer pelo seu filho. É hora de despertar, Débora, e levantar-se como mãe em Israel. Se Esther não tivesse se levantado, o povo tinha morrido. Se Débora não tivesse se levantado, a nação tinha perecido. Se Joquebede não tivesse agido, o filho ia morrer e a nação ia sofrer. Mas esta tarde o Espírito diz: pare de descansar, vá gemer, vigiar, porque teus filhos têm propósitos divinos sobre eles. Xarabacandaraia. Eles são filhos da promessa. Anota isso no teu coração: meu filho é filho da promessa. Minha filha é filha da promessa. E quanto mais Satanás quiser destruir com ela, quiser mexer com ela, ele está louco da vida para acabar a promessa. Mas maior é o que está conosco, maior é o que fez a promessa. E esta tarde nós vamos dizer: Satanás acabou a brincadeira. Na minha casa tem mãe espiritual. Não vai dar para chegar a esconder da presença. Como foi que os filhos de Obed se tornaram ministros? Foi a bênção que Deus deu a ele. Colocou a presença de Deus dentro de casa. Eu tinha uma mãe, hoje ela é psicóloga, mas naquele tempo ela não tinha psicologia não. Minha avó Rocha, dirigente de oração, que ia lá para botar no colo para orar, que orou por este homem de Deus que está aqui. Sabe o que acontece? Ela não tinha psicologia não, mas tinha visão de Deus, tinha fogo de Deus, tinha presença de Deus,
de unção de Deus. E sabe como foi que eu fui tratado nas minhas complexidades, complexo de inferioridade, com dificuldades de aceitação, de submissão e tantos problemas mais? Sabe como foi? Com uma mãe gemendo dentro do meu quarto, e quando eu não tinha força para dobrar o joelho, botando a mão na minha cabeça e dizendo: Jesus, esse menino é teu, tu mandasse eu cuidar dele, eu não sei o que dizer para acalmar ele, mas age, Jesus, age, Jesus. Essa foi a minha psicologia: age, Jesus. E Jesus foi agindo, Jesus foi agindo, Jesus foi guardando. Eu quero te dizer hoje: tu és mãe espiritual dos teus filhos. Teus filhos são filhos das promessas de Deus. A próxima vez que você olhar para ele, meu Deus, acabou a hora. A próxima vez que você olhar para ele, não olhe como um bêbado, não olhe como um drogado, não olhe pela pornografia que ele fez, não olhe pela besteira que ele fez. Olhe para ele com os olhos de Deus e diga: tu és filho da promessa, tu és filho da promessa, tu és filho da promessa. Diga com fé, levanta a tua mão. Vai começando agora a guerra está começando agora. O jogo do diabo vai virar agora, pelo poder do nome, da autoridade, do sangue, do sangue, do sangue, do sangue, do sangue, do sangue, do sangue do Cordeiro. Você não perdeu a guerra. Vire para quem está do seu lado essa mulher, sacuda ela. Sacuda ela, só quem crê. Quem não crê, fique de braço cruzado. Diga assim: esse pregador não está com nada, tem problema não. Agora quem crê, sacuda a companheira e diga: é hora de guerra. Você ainda não perdeu a guerra, você perdeu uma batalha, mas teus filhos são filhos da promessa. Você é mãe que seu filho precisa para alcançar os propósitos de Deus na vida dele. Não tinha mulher melhor. Você é a mulher que Deus confiou os planos dele na vida de seus filhos. Você vai deixar ele morrer? Quanto vale seu filho? Quanto vale seu neto? Ministre, mulher de Deus. Essas mãos ungidas que você usa da igreja hoje para fazer reteté, usa em cima dele. Bota em cima dele todo dia e diga: meu filho, eu não te criei para isso, viu, meu filho? Deus vai ter um encontro contigo, filhinho. Porque essa mãe velha aqui, Deus ouve a oração dela, e tu tem que voltar. Todo filho de obreiro que eu encontro desviado, eu digo: a raiz puxa mais forte, meu filho. Te prepara pela dor ou por qualquer motivo, tu vai voltar. Tu vai voltar, tu vai voltar, tu vai voltar. Não é possível que quem cuida da igreja, Deus se esqueça dele e dela e não salve os filhos. Levanta a tua mão para receber esta palavra. Eles voltarão da terra do cativeiro. Oh, oh. Oh. Desculpe eu não segurar aqui. Esta tarde Deus quer saber: você quer ser mãe espiritual dos seus filhos? Você quer assumir a maternidade espiritual? Quer assumir a paternidade espiritual? Botem essa frase, guardem essa frase: Deus não está em busca de mulheres perfeitas, mas mulheres que tenham compromisso com Ele, para cuidar e proteger os propósitos divinos na vida de seus filhos, custe o que custar. Eu acho que não vai ser só mulher que vai levantar hoje não, Jesus, como o Senhor me disse. Os obreiros estão com vontade de se levantar também. Eu vou pedir ao pastor: fique em pé. Só quem sentir, fique em pé. Quem não quiser pode ficar sentado. Agora você vai se arrepender.
Se prepare que agora vai ter guerra. Se prepare que agora vai ter guerra. Quem não quiser guerra pode ficar sentado. Mas agora vai ter guerra. Você vai declarar que a guerra já está vencida. Pense em áreas da vida dos seus filhos que precisam de esconder coisas dos seus netos. Antes que você sente como eu sentei, numa família rica da cidade, uma das mais ricas, Deus me levou lá dentro, moça gestante, e o rapaz sentado de mim, recém-casados, e o sangue escorrendo por aqui. E ele disse: pastor, meu marido já está comido dentro, me ajude. Você entende? Ou a gente declara guerra, ou nossos filhos poderão ser alvejados a qualquer momento. Quem tem ouvidos, ouça. Ainda dá tempo. Olhe para quem está ao seu lado e diga: ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. E o que é que está faltando, pastor? Me permita, meu pastor. Mães espirituais. A natural não entende. A carnal só faz brigar e discutir dentro de casa. E a espiritual ministra. A espiritual discerne as coisas. A espiritual sabe responder com sabedoria. Porque a palavra da ciência está na sua boca. Escute. Eu não sei quantos querem fazer isto esta tarde, mas eu trouxe um juramento aqui. Deus está te despertando hoje para que tomes providências quando voltares para casa. E quais são elas, pastor? Esconder, proteger, cercar, vigiar. Não vai dar para falar da ação de Deus que entra depois disso. Se prepare, porque quando você esconder, proteger, vigiar, cercar, a ação de Deus foi providenciar os meios para que a preservação fosse total da fé e do corpo. A ação de Deus foi mobilizar outros para proteger o teu filho crente. Quem a filha de Faraó estava protegendo? O filho da crente Joquebede. Se você esconder, proteger, cercar e vigiar, se prepare, que você vai ouvir: rapaz, aquele não é o filho da irmã fulana? Vamos avisar ela. E sabe o que é que vai acontecer? Deus vai fazer isso, porque Deus não pode ser injusto com Jó, que orava, jejuava por seus filhos toda a madrugada. Se é que eles pecaram e blasfemaram contra Deus, lá vai o sacrifício, lá vai 2 sacrifícios, lá vai 3 sacrifícios. Escute, aí a gente chupando o dedo, não está nem aí na escola do menino. Você acha que Deus vai agir? Vai ser injusto com Jó, que calou a ele. Mas se você for mãe espiritual, Deus vai te avisar das coisas. Alguém vai te respeitar e vai dizer: avisa a mãe dele, avisa a mãe dela. Receba esta palavra de Deus hoje. Olhe para sua amiga e diga assim: amiga, não é tempo de discutir, não é tempo de se distrair.
É tempo de ser mãe espiritual. Aleluia. Para terminar, só quem quer fazer este juramento, levanta a mão direita assim. Se os pais quiserem também façam. Se nós pudéssemos ver o mundo espiritual hoje. Você saiu de casa, teve discussão, teve guerra. Você passou pelas coisas que você não esperava, chegou aqui vazia. E Deus está te dizendo: abre os olhos, minha filha. Tu estás numa guerra. Satanás sabia que tu ias ouvir isto. Eu ia te dar a receita de livramento dos teus, e tu farias um pacto comigo de ser mãe e pai espiritual. Então agora você vai decretar a falência do reino das trevas na vida dos teus filhos, e vai se comprometer e dizer: eu vou lutar por meus filhos diante da tua presença, Senhor. Levanta a mão. Respira fundo. Vai haver um impacto agora no mundo espiritual, nos ares, para a tua voz chegar lá em cima no trono de Deus. Essa é a visão que a Bíblia diz. Levanta a mão e diga: Senhor, me fizestes mãe. Quem foi pai pode dizer: pai, me fizeste mãe. Por tua vontade me destes filhos. São tua herança. São tua herança. São tua herança. Diga mais forte: em nome de Jesus, não abro mão da responsabilidade de tomar as decisões necessárias para o bem de meus filhos. Não renunciarei, não abrirei mão dos meus filhos, dos meus netos. Enquanto eu viver, cairei de joelhos, esconderei o mal, protegerei, cercarei e vigiarei até o último dia da minha vida. Que assim seja, e que o Senhor demande isso de mim. Se eu não o fizer, Pai, sela esta palavra, para que uma geração de santos e justos se levante. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, cheia do teu espírito e preparada contra as hostes do inferno. Nesta tarde, na autoridade do nome de Jesus, nos levantamos como igreja para combater na autoridade do nome de Jesus toda a obra de Satanás sobre a família da tua serva, sobre a família do teu servo, que tem inquietado lá da tua filha, que tem inquietado lá do teu filho. Esta tarde se abre uma clareira espiritual ao teu redor, em nome de Jesus. Satanás, tu não tens autoridade sobre os filhos da serva de Deus, tu não tens autoridade sobre os filhos do servo de Deus. Bata em retirada, bata em retirada, bata em retirada, bata
bata em retirada, bata em retirada, na autoridade do nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Comece a clamar comigo, eu vou acabar agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai lá naquele bar agora, tem um encontro, Jesus, marca o encontro. Eu creio que nesta hora grilhões estão sendo soltos, tu estás tocando. Haverá mães que ainda neste congresso vão agradecer, porque algo sobrenatural está acontecendo. E quando ele ligar para você, só responda dizendo: é que você é filho da promessa, você é filho das minhas promessas.